Mateus 18, do verso 1 ao 4, diz assim: Naquele momento os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: Quem é o maior no reino dos céus? Chegando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Jesus usa, uma criança para apresentar a condição do coração diante de Deus. Um coração, que está pronto para desfrutar do reino dos céus. Paulo, ele faz uma advertência aqui que nos ajuda a sintonizar exatamente o que Jesus estava falando, quando ele fala sobre ter esse coração e se converter como uma criança. 1 Coríntios 14, verso 20 diz assim: Irmãos, deixe de pensar como crianças. Então, o que Jesus estava falando aqui não é de imaturidade, pelo contrário, nós somos chamados a sermos maduros na fé, a crescermos, termos uma maturidade na forma de pensar. Então Paulo diz assim: deixem de pensar como crianças. Com respeito ao mal, sejam crianças, ou seja, a ingenuidade, o coração de uma criança. Mas, quanto ao modo de pensar, sejam adultos. Então, ele não está falando que nós temos que ter aqui uma mente infantil. Pelo contrário, Paulo também diz assim: vocês, pelo tempo que vocês têm andando com Deus, na sua fé, já era para vocês serem alimentados, com um alimento sólido, mas ainda tenho que alimentar vocês com leite, porque não haviam amadurecido na forma de pensar, de raciocinar, de olhar as coisas. Então Jesus aqui, quando ele diz para se converter como uma criança, dois aspectos aqui que eu acho importante nós destacarmos aqui. Primeiro, a inocência, esse coração que não está com malícia, que não está assim na sua forma de pensar, vê tudo de forma maliciosa, E a criança tem esta pureza, esta ingenuidade no que diz respeito ao pensar. Mas que sejamos maduros, que possamos crescer, não vamos ter atitudes infantis naquilo que precisamos ser adulto. Agora, o coração, é do coração que Jesus está falando, esse coração que tanto tem esse bom olhar sobre as coisas, mas o que mais me chama a atenção nesse texto é a dependência. Lembre-se que eles estavam discutindo sobre quem seria o maior, Eles estavam aí com o coração voltado àquilo que eles pudessem ter como resposta ao reino, de se tornarem referências, no que se refere à disputa, quem é o maior, quem é o menor. E Jesus falou assim: sejam como uma criança, A criança não está preocupada com isso, em ser o maior. Pelo contrário, a criança já é menor, É um ser humano em desenvolvimento. Mas o que mais me chama a atenção em ser como criança é a dependência. Saber depender de Deus. Uma criança, ela é dependente, e na sua ingenuidade, na sua imaturidade, na sua mente de criança, ela olha o adulto e principalmente os pais, e eu creio que é nesse contexto de relacionamento entre pai e filho que Jesus traz, esse o cenário de um relacionamento paterno. Porque Deus é nosso Pai, Ele está falando de conversão. E quando nós nos convertemos, nos tornamos filhos de Deus. E como que ou pelo menos deveria ser, o relacionamento de uma criança com o pai? Um relacionamento de total dependência. Quando
olhamos para o Pai, acreditamos que Ele nos dará a resposta. Não é assim? Quando éramos crianças, olhávamos para os nossos pais e imaginávamos que eles tinham todas a resposta. A pergunta, por mais difícil que fosse, nós levaríamos a eles, porque nós realmente confiávamos na resposta de nossos pais. E ao crescer, né, amadurecer, quantos estudaram e se tornaram doutores, né, se especializaram em tantas áreas e hoje, né, olha para os pais com o estudo que tiveram, a preparação e tem um conhecimento muitas vezes, né, maior. A tendência é que os filhos nos superem, né, naquilo que nós estudamos, até pela época, né, em que estudamos hoje. A ciência evolui, né, o conhecimento vai evoluindo, então é comum as crianças, né, crescerem e os filhos vão ultrapassar o pai no conhecimento, mas como criança, queridos, nós olhamos e pensamos, meu pai sabe, se meu pai falar é o que eu vou seguir. Não, meu pai disse que não é assim, e a gente realmente crê. E é esse coração convertido, crendo no Senhor. E entre todas as virtudes, né, de uma criança é a confiança, a forma como ela confia. Se você pede para uma criança, ela pula, não importa a altura, ela vai para os braços do pai, ela confia. E quando o pai diz que isso é o melhor, né, a criança ela tende a confiar no pai. Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. De forma prática, querido, esse texto está querendo dizer que muitas vezes nós não teremos respostas, ainda que nós desejamos saber algumas coisas, mas tem coisas que Deus só vai nos dizer no momento apropriado, na hora certa, e algumas coisas Ele não vai nos dizer. E mesmo assim nós precisamos confiar que Deus está inteiramente no controle, confiar que Deus nos ama e que Ele está nos conduzindo, mesmo quando é uma condução às cegas, né, que nós não sabemos para onde estamos indo. Nem tudo os nossos pais nos explicavam, né, na nossa infância, quando éramos crianças. Às vezes eles simplesmente pegavam as nossas mãos e nos conduziam. E às vezes nós perguntávamos alguma coisa, mas por quê? E os pais, né, não tinham muita paciência, diziam, porque eu estou mandando e pronto, vai lá e faz. Porque algumas coisas a gente não entenderia naquele momento. Então confie em Deus, seja uma criança, dependa dele, não dependa de si mesmo, ainda que você esteja aí, né, caminhando com a sua maturidade, com a sua força, você cresceu, você tem as suas responsabilidades, mas continue confiando em Deus, continue depositando nele a sua confiança, a sua esperança, mesmo quando você não souber, né, continue caminhando aí na direção de Deus. Tenha um coração que confia, que depende de Deus, e o Senhor, na hora certa, quando precisar, Ele vai te esclarecer. Eu estou aqui procurando um texto que eu li ontem, né, de Colossenses, no capítulo 1, deixa eu ver se eu pego aqui, mas onde Paulo fala, né, que nos esforcemos, e eu vou me esforçar, mas eu vou me esforçar na força do Senhor, é na força dele que nós nos esforçamos, porque nós confiamos nele, aprendemos a ser como criança, aprendemos a ser limitados, e algumas coisas realmente não saberemos as respostas, mas continuaremos confiando em Deus. Como é que isso pode cooperar para o meu bem? Como é que o que eu estou vivendo pode cooperar? Continue confiando, continue seguindo, e você vai ver no final que tudo dará certo, tudo estará bem, porque Ele disse que estaria. O Senhor disse que tudo iria bem, então nós confiamos em Deus, confiamos no seu amor, confiamos na sua graça e seguimos adiante, sabendo que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam.
Então não brigamos por ser maior. Nosso desejo é ser como crianças, dependendo do Pai, confiando nele e sempre ao seu lado, segurando na mão, deixa o Pai te conduzir. Amém? Nessa segunda-feira, início da semana, que Deus te dê esta confiança, esse coração que realmente se lança todas as vezes que o Pai chama, a gente caminha na sua direção. Amém, queridos? Vamos juntos aqui orar. Pai, nesse início de semana, Senhor, o ano vai se findando. Oh Deus, quantas coisas vêm ao nosso coração. A ansiedade que às vezes não conseguimos controlar, as preocupações, pois olhamos a Deus tudo à nossa volta e às vezes nos sentimos tão pequenos, impotentes, ó Pai. E nós só temos duas opções. Uma é ser consumido, Senhor, por tudo isso, pelo medo, pelas preocupações, pela ansiedade. Ó Deus, e a outra opção, o outro caminho é confiar em Ti. Saber que o Senhor é soberano, que o Senhor está no controle de tudo e que podemos confiar em Ti e continuar respondendo, indo na Sua direção. Ó Deus, segure em nossas mãos e nos conduza, ó Pai, porque o nosso conhecimento é tão pequeno. O Senhor tem todas as respostas. Nós confiamos, ó Deus, que a verdade está em Teus lábios, Senhor, e o Senhor pode revelá-la a nós. Mas se o Senhor não mostrar, Senhor, não nos contar o que o Senhor está fazendo, ainda assim confiaremos em Ti. Ainda assim, Pai, seguiremos na Sua direção. Oh Deus, pois o maior prazer que nós temos é estar contigo, estar aonde o Senhor está, ó Pai. Por isso caminhamos na Sua direção. Dai a nós, Senhor, uma semana abençoada por Ti. Uma semana, Senhor, que possamos, ó Pai, nos relacionar cada vez mais perto e intimamente contigo. Senhor, que possamos ouvir a Tua voz, nos direcionando, nos dando, ó Pai, o alento que precisamos e possamos viver em amor uns com os outros, ó Deus. Ó Pai, continuemos a propagar o Teu reino, anunciando, Pai, que Tu és Senhor. Tu és o nosso Deus e a única esperança para esta humanidade perdida. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos?